18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você, sintonizado em 100,7 ao vivo dos estúdios da Mix. Gente, começa agora mais um 18 horas de hoje. Quinta-feira, muito boa noite, Cid Soares. Já respirando os ares aí desse próximo fim de semana, que tá perto, né? Então, pertíssimo. Boa noite pra você que nos acompanha a partir de agora, 18 horas até às 19. Fique com a gente. 18 horas. E temos convite de cinema, certo, Cid? Sim, é só parar aqui na frente da rádio. Passou aqui na frente, não precisa buzinar, não precisa nada. Estaciona, desce, vem aqui e pega o seu convite. É um par. Exatamente. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de convites para o cinema do grupo USFIA. Então é a sua vez. Para agora e leve esse mimo da gente, né? Olha, eu vou até te fazer um pedido. Você que está circulando pelas ruas de Manaus, está aí no seu bairro, se tiver alguma informação extra pra gente, manda pelo 994887592. Participe com a gente, nós queremos também saber sua opinião. O que você pensa sobre os assuntos que são abordados nas nossas reportagens aqui no 18 horas? Vale também para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, nas lives, assista, acompanhe e participa também. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Semana de protestos contra o governo do Amazonas. Hoje foi a vez dos profissionais da segurança pública do estado. Eles cobram pagamento da database atrasada há 4 anos e reunião com o governo do estado. Levantamento do INPE aponta que o número de incêndios na Amazônia mais do que dobrou entre 2023 e 2024. E o Ministério do Meio Ambiente culpa as mudanças climáticas ao El Ninho. 18 horas. Esses e outros assuntos a partir de agora no programa 18 horas de hoje. Quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. 18 horas. 6 horas, 2 minutos agora. A semana está sendo marcada aí de manifestações de profissionais cobrando o governo do Amazonas. Depois dos trabalhadores de educação, hoje foi a vez dos servidores da segurança pública do Amazonas fazerem um ato público, né, em frente à sede do governo. Exatamente, Cid. E a pauta é a mesma dos profissionais da educação. Os representantes dos trabalhadores da segurança pública cobram do governo do Amazonas o pagamento de database atrasada há 4 anos, além, é claro, da valorização da categoria. Além disso, de acordo com os representantes da categoria, eles estão há anos sem receber nenhum tipo de reajuste. Vamos aos detalhes agora com Odineia Araújo. A manifestação é organizada por entidades representativas dos servidores da segurança pública do Amazonas. De acordo com o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, o Major PM João Frederico Nascimento Araújo, há anos os servidores não recebem nenhum tipo de reajuste. Todos sabem que nós temos algumas pautas pendentes com o governo e, infelizmente, não temos conseguido avançar na consecução delas. Hoje nós estamos sem abono fardamento, sem as promoções e sem as datas bases. Recentemente, tivemos que ajuizar mais uma demanda para resguardar um direito dos nossos associados, que é a ação da database. A posição de intransigente não parte da nossa categoria. Nós estamos aguardando que o governador nos receba. Na manifestação dessa quinta-feira, o grupo saiu da frente da Delegacia Geral na Avenida Pedro Teixeira em direção à sede do governo do estado na Compensa. Segundo os servidores, no dia 21 de abril, considerado o dia do policial militar e civil, não teve nada, nem ao menos uma solenidade pela data por parte do governo. No dia 1º de maio, dia do trabalhador, também não veio nenhum reconhecimento. Essa semana, a ausência de discussão por parte do governo do estado sobre a database dos trabalhadores da segurança pública, da educação e da saúde foi criticada pelo deputado Dan Câmara, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Amazonas. Considerando que o dia 21 de abril já aconteceu e nós estamos agora há 4 anos e exatamente 9 dias sem o anúncio da database.
Nós falamos de database que compreende apenas a reposição salarial, repor o salário que vem ao longo dos anos sendo corroído pela inflação. Não estamos falando de aumento de salário. E é um absurdo que nós tenhamos que conviver aqui com manifestações, com paralisações, para que o poder público possa se sensibilizar. Eu considero um absurdo, uma falta de sensibilidade incrível e uma desinteligência por parte de quem entende que precisa provocar servidores até esse nível a fim de que eles possam se posicionar, se manifestar, paralisar para terem suas vozes ouvidas e possam ter seus pleitos atendidos. O parlamentar pediu ao governo do estado que abra mesa de negociação com essas categorias. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e é assim como a gente vê que o governo do Amazonas trata quem trabalha para o Estado. E é por isso que a segurança pública está em crise, não tem como negar. Como é que atrasa o pagamento desses profissionais? Acompanhamos na reportagem que o governo nem recebe os representantes para um diálogo. Aliás, exatamente a mesma reclamação também dos outros profissionais, como os da educação. O governo não conversa com o trabalhador e ainda não paga a data base, que segundo ele está atrasada há 4 anos, Cid. Não tem condição. Né? É verdade, olha, o resultado tá aí. O Amazonas com os piores resultados quando o assunto é segurança pública. Manaus está entre as cidades mais violentas no país, com altos índices de criminalidade, assalto a ônibus, assassinatos. E a população, é evidente, está com medo. Não adianta anunciar investimento de mais de 13 milhões de reais para a segurança se não paga a database nem valoriza os trabalhadores na ponta. Falei ontem aqui e repito, né? Não adianta, segurança não é nada que se anuncia. Não adianta que isso não dá a sensação de segurança. As pessoas precisam se sentir seguras. Exatamente quem está nas ruas, homens e mulheres honrados que colocam a própria vida em risco para proteger a população, estão pedindo, clamando, né, ao governo. Pelo menos por um diálogo, né? Claro. Custa resolver isso aí? Acho que é... Bom, enfim. Vamos lá. 18 horas. E o Ministério do Meio Ambiente culpa as mudanças climáticas e a intensidade do El Niño pelo aumento de queimadas na Amazônia nos primeiros 4 meses do ano. Nesse período, o aumento no foco de incêndios foi de 153% em comparação com o mesmo período de 2023, como explica o repórter André Meirelles. O governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, emitiu uma nota afirmando que o aumento expressivo de focos de queimadas na Amazônia se intensificou devido às mudanças climáticas sem precedentes e à intensidade do El Niño. O comunicado foi feito depois da divulgação dos dados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que revelou que os incêndios na Amazônia mais que dobraram entre 2023 e este ano. Os incêndios florestais no Brasil e em outros países da região, como Chile e Colômbia, são intensificados pela mudança do clima e por um dos El Niños mais fortes da história, que causou estiagens prolongadas em diversas áreas da Amazônia no ano passado. O grave aquecimento registrado nos últimos meses provocou mudanças de padrão, como o avanço do fogo para áreas de vegetação nativa, segundo o comunicado da área técnica do Ministério. Para um ambientalista da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, professor Erivaldo Cavalcante, os fenômenos El Niño e Laninha são os responsáveis pelo aquecimento global na nossa região. Mas é bom nós dizermos que o aquecimento ou o resfriamento excessivo do Pacífico, que geram esses dois fenômenos, não são isolados. Nós vivemos na era do antropoceno. Então, a ação humana gera muitos problemas, quer que seja nas queimadas, quer que seja na derrubada da floresta, na não recomposição de matas ciliares, o não respeito aos ciclos. O Ministério do Meio Ambiente registrou que 34% dos focos de incêndio na Amazônia no primeiro trimestre deste ano aconteceram em áreas de vegetação primária. O comunicado comparou ainda
ainda que os dados com o mesmo período de 2022, último ano da gestão anterior, em que 5% dos focos ocorreram em áreas de vegetação primária e 21% em áreas com desmatamento recente. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha... E hoje de manhã, não é, Cid, um crime bárbaro. Isso, a babá de 47 anos aí foi presa hoje pela manhã, acusada de estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 8 anos. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Ela está ao vivo aqui com a gente. Nathalie Moraes, foi uma situação terrível, não é? Ela já foi presa? Exatamente. Karine, Cid, boa noite pra você. Boa noite. Boa noite pra vocês, boa noite aos ouvintes do programa 18 Horas. É uma situação bastante complicada, né, Karine? E durante ali a apresentação, durante a chegada dessa mulher de 47 anos na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, gerou muita revolta, né? Até mesmo os nossos colegas da imprensa ficaram revoltados com toda essa situação, além dos familiares dessa criança. Karime, né? Você que é mãe, assim como eu, Alcide, que também já é pai, a gente sabe que não é uma tarefa fácil deixar o filho sobre os cuidados de outra pessoa. Mesmo que seja alguém da família, a gente sempre tem aquela pulguinha ali atrás da orelha, muitas vezes não sabe como fazer, e quando o assunto é escolher principalmente uma babá, um profissional no qual você vai deixar a sua criança sobre os cuidados, a preocupação é ainda maior, e foi exatamente para esse ponto, né, que a delegada Joyce Coelho, ela que é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e o Adolescente, ela frisou várias vezes durante essa entrevista coletiva na manhã de hoje. Isso porque essa mulher que foi presa, essa babá de 47 anos, ela tinha uma relação bem próxima a essa família. Ela foi presa em flagrante por estupro de vulnerável praticado contra um menino de 8 anos. Essa prisão aconteceu no bairro Novo Aleixo, na zona norte, aqui da nossa capital, Manaus. E aí o caso chegou ao conhecimento da polícia, Karime e Cid, depois que a própria criança relatou que sofria vários abusos por essa mulher aí aos pais. E eles tinham uma relação bem próxima, viu? Ela era vizinha da família há mais de 20 anos. Geralmente é isso, são pessoas conhecidas, de convívio da família, de muita confiança, não é? Geralmente é esse o perfil. É, exatamente, Karime. Como eu estava dizendo, né, a delegada Joyce Coelho, ela que é titular lá da Especializada de Proteção às Crianças, ela alertou sobre essa situação de que muitas vezes esses crimes de violência sexual praticado contra as menores de idade acontecem, na maioria das vezes, por aquelas pessoas que tinham ali o papel de proteger aquelas crianças, né? Muitas vezes são pais, mães e pessoas muito próximas. E aí ela trouxe, né, essa situação dessa suspeita que era a vizinha da família e responsável por cuidar desse menor. A gente vai ouvir aí agora a fala da delegada Joyce Coelho, ela que é titular da DEPCA. Essa mulher cuidava eventualmente do menino, era vizinha. O menino, em certa ocasião, contou aos familiares que essa mulher vinha praticando reiterados atos libidinosos consigo. Diante dessa informação, a família trouxe a criança até a delegacia especializada e a criança verbalizou de maneira clara os atos que eram praticados contra ele. 18 horas. Karime e Cid, a gente ouviu aí a fala da delegada Joyce Coelho. Então, essa criança é um menino de 8 anos e para preservar, né, tanto a identidade, né, da família, da criança e tudo, a gente acaba não divulgando o nome dessa mulher que foi presa aí por estupro de vulnerável contra esse menor. Agora, o que mais causou indignação em todo mundo que estava ali presente, principalmente no momento da chegada dessa mulher na delegacia, é porque ela tentava justificar esse comportamento e esse conduto de abuso sexual, colocando a culpa no comportamento da criança. A gente tá falando de um menino de 8 anos, dá pra acreditar nisso? Meu Deus! Ela chegou, ela deu umas desculpas, ela falou algumas coisas que realmente uma situação inacreditável, como falou aí a delegada Joyce Coelho, ela que é delegada titular da Delegacia Especializada. Vamos conferir. Essa mulher
mulher de 47 anos nega os fatos, em sua defesa diz que a criança que era um pouco atirada, ou seja, acaba negando e dando essa justificativa. De todo modo, ela está indiciada pelo crime de estupro de vulnerável. Essa prisão inicia aí a Operação Caminhos Seguros, que é uma operação nacional que visa alertar todos para o combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. 18 horas. É isso, Karime Cid. A gente ouviu aí mais uma vez a fala da delegada Joyce Coelho, ela que é titular da especializada de proteção às crianças e aos adolescentes. Como a delegada disse, né? Essa mulher foi presa durante uma operação que vem acontecendo aí de forma simultânea em todos os estados do Brasil, com foco realmente de proteger as nossas crianças e adolescentes, principalmente quando o assunto é violência sexual. E aí, Karime Cid, essa mulher, ela foi presa, né? E ela vai ficar à disposição da justiça e ela deve responder aí pelo crime de estupro de vulnerável. É isso, boa noite. Muito obrigada, Nathalie Moraes, e fico alerta, né, da gente prestar atenção aos detalhes, não é, Cid, claro, ao comportamento das dúvida. crianças em casa, para ver qualquer mudança, qualquer alteração, porque pode ser reflexo de alguma coisa que esteja acontecendo na escola também, não é? Sempre importante. Agora 6h16. 18 horas. E o concurso público nacional unificado, que é conhecido aí como o Enem dos concursos, será aplicado no próximo domingo. São 2,1 milhões de inscritos para 6.640 vagas. E os salários podem chegar a R$20 mil. A prova vai ser aplicada em 228 municípios de manhã, de tarde, e a previsão é que os resultados sejam anunciados no dia 30 de julho. 18 horas. E chegou a hora da gente falar dos bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, o pré-candidato do partido de Bolsonaro, o deputado Alberto Neto, fez uma coletiva hoje. E entre os assuntos, é claro que ele não poderia deixar de falar a respeito daquele banner polêmico que ele colocou lá na Ponte Rio Negro, que deu tanto pano para manga. Bom, além disso, ele também falou sobre o porquê que ele tirou a deputada Débora Menezes da presidência do PL Mulher e colocou no lugar a própria filha, a advogada Raíssa Cavalcante. Cíntia, ele explicou, mas convenceu, Cíntia? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Cid. Boa noite. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, hoje foi dia de coletiva, justamente para falar sobre o evento que vai começar amanhã e termina dia 4, que é a vinda de Bolsonaro a Manaus. Ele vem claramente numa missão de promover aí Alberto Neto, que tá como pré-candidato do PL, que se apresenta como pré-candidato da direita e tá indo bem nas pesquisas, né? Tá crescendo a cada dia, ainda está bem polarizada as pesquisas de intenção de voto entre Davi Almeida e Amon Mandel. Davi Almeida, que é o prefeito e naturalmente candidato à reeleição. Amon Mandel, deputado federal, que também está indo muito bem aí nas pesquisas. Fica uma briga normalmente entre Amon e Davi sobre esse primeiro lugar, primeiro e segundo, empate e tudo mais. E Alberto Neto começa aí a incomodar. Essa vinda de Bolsonaro é justamente para que esse incômodo seja ainda maior nos resultados da pesquisa. No meio disso, a gente tem que lembrar que teve toda essa polêmica que você trouxe, Karime, da questão do anúncio feito num banner gigante lá no meio da Ponte Rio Negro. E ele falou que a lei é muito clara sobre a história aí de esse negócio de fazer campanha antecipada. E ele trouxe de exemplo aquela cena do Lula que aconteceu ontem, que foi o assunto do dia. Acho que para nós e nacionalmente também, né? Que levou a gente até a pensar, e aí, o que pode, o que não pois pode e tudo né? mais. A gente ficou sem saber como é que é, até né? Cada caso um caso, como é que é? Ele disse assim, a questão do banner foi um ato espontâneo do movimento chamado Direito Amazonas, que fez o banner, colocou lá na ponte, fez a filmagem e retirou o banner. De qualquer maneira, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, a SEDURB, informou que não recebeu solicitação de autorização para usar a instalação. E como a gente aprendeu no episódio de Lula, não é só quem comete a infração que é prejudicado, que responde por aquilo.
Então, ele também responde, ainda que não seja da iniciativa dele, né? Mas a gente vai falar mais disso ainda depois, daqui a pouquinho aqui no programa. Sobre Débora Menezes. Ele explicou que Débora Menezes tem o pai candidato a vereador em um outro partido, que é o PP, que é aliado de um outro grupo político, que é o grupo do governador Wilson Lima. E ele entendeu que ela ficaria mais, essa foi a desculpa, tá? Mais à vontade em apoiar o pai se ela não fosse presidente do PL Mulher. Ela está no PL, mas não em um cargo de direção dentro do partido. Então ele escolheu colocar a filha, que é a advogada lá no partido, que é a Raíssa Cavalcante, e a Raíssa Cavalcante assumiu aí a presidência do PL Mulher. Entretanto, nesse evento que vai acontecer agora no sábado, é sexta e sábado, mas sábado é o evento mais voltado aí para Michele, que é a ex-primeira-dama do Brasil, porque ela vai ganhar o título de cidadã amazonense, que foi proposto por Débora Menezes. Então, Débora vai ter um destaque dentro desse evento, ainda que ela não seja presidente do PL Mulher, porque ela tem um cargo, ela é deputada estadual e fez a proposta. Karime, Cid. Enquanto isso, Blink, o pré-candidato do PT, o ex-deputado Marcelo Ramos, respondeu com uma alfinetada à pergunta de Bolsonaro sobre quando Lula virá em Manaus para mostrar apoio à pré-candidatura dele. Blink, qual foi a resposta? Conta aí pra gente. Na verdade, ele deu uma entrevista hoje à tarde no portal Diário da Capital, e aí perguntaram pra ele: nós estamos vendo aí Bolsonaro vindo a Manaus pra fazer essa promoção de Alberto Neto, né? Fazer o candidato da direita ter esse número maior, essa performance melhor nas intenções de voto, e isso virá voto de fato quando for a eleição valendo. E quando que Lula vai fazer o mesmo por você? Foi esse o tom aí da pergunta. Ao que Marcelo Ramos respondeu: o Lula não tem tempo, o Lula ele tem responsabilidades com o país, ele é presidente. O Bolsonaro tem muito tempo, o Bolsonaro não tem nada para fazer e o Bolsonaro não trabalha. E então o Bolsonaro, o trabalho dele é ir em todas as cidades, ele recebeu um Pix para isso, ir nas cidades e falar pelos... Eita, pelos sim, candidatos dele. Foi desse tom? Desse jeito. Meu Deus. Então, eu até fiz um vídeo em que eu falei sobre a importância que está se dando a isso, né? A quem é Bolsonaro, a quem é Lula, a alfinetar um ao outro, e a notícia vira essa. E Manaus, que é o assunto, em teoria, de uma eleição, não ganha o mesmo protagonismo que as picuinhas. E aí Marcelo Ramos me respondeu, ele falou que ele respondeu aquilo porque a pergunta foi sobre aquilo, mas que ele levou sim propostas e que ele tem propostas para a cidade. Mas a minha crítica, ela é a toda essa, eu não posso falar ainda eleição, né, porque não é eleição, mas a todo esse clima de campanha, digamos assim, a gente não consegue imaginar um pré-candidato e pensar, esse pré-candidato tem a proposta X. Isso não está na cabeça de quem vai votar. O que está na nossa cabeça é: esse pré-candidato é apoiado por fulano, esse pré-candidato ele é o independente, esse pré-candidato ele é a favor disso ou daquilo, que não influencia na vida de um prefeito, que um prefeito não pode tomar ações sobre tudo que é lei, né? Ele tem limites ali, ele tem limites para atuar. Então, eu acho que está rolando muita paixão. O que também aconteceu... a política, né? A política está polarizada, então o eleitor brasileiro está meio que votando como quem vai torcer para um time de futebol, de repente, né? Exatamente, e isso é um prejuízo para a cidade. Sem dúvida. Como é que se discute, o que é a prioridade? Qual que é o principal problema da cidade para a população? É sabido isso? Isso é uma preocupação? Isso é discutido em algum grau por algum dos pré-candidatos? Ou alguém está tentando saber qual que é essa prioridade? Tipo assim, a gente começou o programa falando sobre segurança, falta de segurança, e o Cid sempre fala que a sensação das pessoas é essa, de insegurança e medo, né, Cid? E cadê? Qual a proposta? Aí podem falar, que não, pensa? Mas segurança é o governo. Não. Ok, mas a prefeitura também colabora. Também tem a sua parcela. Cidade iluminada tem a ver com segurança. Um transporte que a pessoa pode pegar e não ser assaltada tem a ver com segurança. Exato. Então eu acho que falta
discutir Manaus. Era essa a crítica e ela foi para todos, não só para Marcelo Ramos. Na hora, o Marcelo foi quem respondeu e deu a alfinetada. Mas todo mundo está se alfinetando, entendeu? Karine, Cid. É isso, esse que é o protagonismo. Agora, ainda falando do banner, aquele polêmico banner lá. Enfim, qual foi a resposta? O que aconteceu? Ele falou assim, ele fez essa comparação com o que aconteceu com o Lula, né? Que o Lula claramente falou, vote no fulano, ele vai tá vivendo uma guerra, tá disputando com não sei quem. Mas ele ainda falou assim, tá? Em São Paulo, naquele evento meio flopado lá do PT. Adoro. Aspa de Alberto Neto, durante a coletiva. Ele falou que não houve ali uma expressa, durante o banner, no banner não houve um expresso pedido de voto. O que está havendo ali é a divulgação de um evento e que quem fez foi um ato espontâneo do movimento chamado Direita Amazonas, que colocou o banner somente para filmagem e depois retirou. De qualquer maneira, tinha que pedir autorização do Estado, sim, da CEDURB. E não rolou esse pedido de autorização. Mas a resposta foi essa. Ele entende que não cometeu nenhum ato. A gente vai ver amanhã, né? Como é que vai se comportar Bolsonaro, porque pode acontecer algo semelhante ao que Lula fez em São Paulo com Boulos, pode acontecer por aqui, mas aí agora já tá mais que avisado, vamos ver se vai rolar ou não. Pode acontecer também o que Cid falou ontem, de vale a pena pagar a multa para ter um super nome dizendo vote em mim ali, que seria Bolsonaro aqui em Manaus. O impacto disso pode ser que vale a pena. Não é bacana que seja feito esse cálculo e que alguma infração seja cometida, mas a gente precisa considerar que esse pensamento pode rolar aí na cabeça de alguém. Karime, Cid. Quanto ao pensamento rolar, eu não tenho a menor dúvida. Mas enfim, Blink, o Partido Republicano fez uma nota oficial para dizer que prefere anunciar depois quem vai apoiar para a prefeitura. Isso aí a gente vê muito também, né? Ainda vai escolher entre o prefeito Davi Almeida, que aliás nem falou ainda, nem comunicou que ele realmente é candidato, né? Tem isso aí. Então, quer dizer, vai ter uma movimentação muito grande também em cima disso, né? Ou o deputado Roberto Cidade, que é pré-candidato, apoiado pelo governador Wilson Lima. Como fica isso? Mas por quê? Você acha que tem alguma chance do Davi não vir candidato? De jeito nenhum. Só tô dizendo que ele tá guardando uma cartinha para promover uma festa, alguma coisa para quando vai anunciar isso. É verdade, né? Exato. Ele costuma gostar de festa, né? Pouco não. Então, Republicanos, ele fez movimentos que primeiro direcionou para Davi Almeida, que foi a questão do empréstimo. Vereadores do Republicanos votavam contra o tal do empréstimo, a liberação do tal do empréstimo de 580 milhões. Uma reviravolta em Brasília fez com que vereadores votassem a favor. Ok? Então, Republicanos está com Davi, é isso que se calcula. Só que aí, passado alguns dias disso, isso aconteceu na quarta-feira, no fim de semana, em Borba, Silas vai e fala que o pré-candidato é Roberto Cidade e fala que o Wilson Lima, governador, é o presidente de honra do Republicanos. Como quem fala assim, é sua casa isso aqui é seu. E Roberto Cidade é o pré-candidato do grupo Wilson Lima. Isso não é escondido de ninguém, né? Isso tá bem claro. Daí, os portais, as notícias foram: Republicanos não tá mais segurando a mão de Davi Almeida, agora ele tá com Roberto Cidade. Resposta para isso, alguns dias depois, foi essa nota, dizendo: não, olha só, a gente só vai decidir lá pro final de junho, início de julho, então a gente não tá com ninguém. Movimentos muito do estranho, né? Republicanos aí fazendo esse malabarismo nesse triângulo amoroso entre Davi Almeida, Republicanos e Roberto Cidade. Por que é importante o Republicanos? Pelo tempo de TV. Pelo tempo de TV, tanto que você ganha, no caso de Roberto Cidade, ele já tem tempo de TV demais, porque ele tem alguns partidos com ele, mas ele tiraria tempo de TV de Davi Almeida, o que também é importante. E para Davi Almeida é importante ganhar tempo de TV, porque ele está disputando com um Avante, que não tem tempo de TV, não tem fundo partidário, não tem nada, é um partido completamente nanico. Então ele vai contar com os parceiros dele, que até agora a gente entende que são os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga. Então, Republicanos para Davi
faz um peso importantíssimo. Quando a gente vê o Republicanos recuando, a gente tem que pensar que tem gente bem preocupada aí, porque o Republicanos pode fazer uma diferença nessa conta. Deve fazer a grande diferença, né? No caso do E ele prefeito. tá valorizando esse passe, né? Porque Sim. ele tá dizendo a gente só vai escolher no final. Eu te juro, eu pensei exatamente isso. Isso é uma valorização de passe, eu não tenho a menor dúvida. É o que parece. Muito obrigada, Cíntia, pelas informações. Até amanhã. Volto amanhã com mais informação pra você. 18 horas. E olha, daqui a pouco, no 18 horas, o presidente Lula é alvo de ação na Justiça Eleitoral. Vamos entender o porquê disso daqui a pouco. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 30 minutos. Vamos conferir, né, a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com aumentos de nuvens na parte da manhã, pancadas de chuva tarde à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 59% e a umidade relativa do ar fica entre 75% e 96%. 18 horas. E nesta quinta-feira, o Rio Negro encheu, mais 3 centímetros e alcançou a cota de 25 metros e 41 centímetros. No mesmo dia do ano passado, a cota já estava em 25 metros e 17 centímetros. E no ano passado, nós enfrentamos aí essa estiagem que a gente lembra, histórica, não é, Cíntia? Isso, e por isso a previsão é que o Amazonas não tenha uma grande cheia este ano. Pelo contrário, a preocupação já é exatamente com a seca, segundo o alerta do Serviço Geológico do Brasil, como explica o repórter André Meirelles. O Amazonas tem baixa probabilidade de enfrentar cheias severas neste ano, segundo a previsão divulgada pelo segundo alerta do monitoramento do Serviço Geológico do Brasil nesta quinta-feira. Manaus, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins não devem registrar cotas superiores ao esperado. Em Manaus, tende a ficar abaixo da cota de inundação. Em Manacapuru, pode ficar próximo da cota. Em relação a Itacoatiara e Parintins, que continuam se recuperando da estiagem severa de 2023, os níveis continuam abaixo da faixa da normalidade. A pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, explica que em Manaus a previsão é de que o Rio Negro alcance a máxima de 27 metros e 14 centímetros. Para Manaus, temos um intervalo de previsão com a mínima de 26,58 e máxima de 27 metros e 70, com uma média de 27 metros e 14 centímetros. O que isso quer dizer, né? Que há uma baixa probabilidade da cheia ser severa e uma probabilidade de 20% de ficar acima da faixa de inundação, que é de 27,50. Isso para Manaus, né? Então, há uma tendência da cheia se estender até meados de junho, né? Que é quando ocorre o pico, normalmente, da cheia, e o rio começa a entrar em recessão. Então, falando de vazante, né? Então, há uma tendência também de que a mínima ocorra entre outubro e novembro de cada ano. A novidade do alerta de cheias do Amazonas do Serviço Geológico do Brasil para Manaus é que as chuvas que devem continuar em maio, junho e julho podem ajudar a impedir que a seca deste ano seja tão severa quanto a do ano passado, como explica o pesquisador do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Gustavo Ribeiro. Esse aumento das chuvas será no período que chove menos aqui na região. Então, o que a gente tem que pensar e analisar é que o saldo negativo da vazante do ano passado, do El Niño intenso do ano passado, que está terminando, estamos indo para a neutralidade, as chuvas devem voltar à normalidade. Então, é preocupante? Eu acho que a gente deve ficar bem atento. Com a seca prevista para o segundo semestre do ano, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários afirmou que o Tabocal deve receber o processo de dragagem. A previsão é que os trabalhos iniciem nos próximos meses para evitar prejuízos logísticos e econômicos. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Agora em Manaus, 6h34. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, o presidente Lula é alvo de ação na Justiça Eleitoral por causa daquele episódio no domingo, que já falamos aqui no 18 horas, quando o Lula pediu voto ao candidato dele a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos. Cadu, será que foi empolgação ou desespero por voto? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, o Diretório Municipal do MDB, partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, protocolou hoje uma ação na Justiça Eleitoral pedindo que o presidente Lula e o deputado federal Guilherme Boulos sejam punidos, na verdade multados, por propaganda eleitoral antecipada. Se forem condenados, a multa varia de 15 mil a 25 mil reais. Valor pequeno, né, Karime? Diante do volume que o PT vai receber de fundão eleitoral. Na ação, o MDB pede, além da multa, que o vídeo em que o presidente Lula aparece claramente pedindo voto ao Guilherme Boulos seja devidamente deletado das redes sociais. E o partido diz ainda que, se as determinações não forem cumpridas, vai pedir a cassação do registro de candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo. Seria um ato extremado. O TRE de São Paulo tomou atitude e já determinou a exclusão no prazo de 24 horas do vídeo, não só do canal Gov, que é a rede oficial do governo federal, mas também das redes sociais do presidente Lula e de seus apoiadores. Esse fato, Karime, relembrando, aconteceu no domingo, durante a celebração do Dia do Trabalhador, que foi realizado pelas centrais sindicais, lá em frente ao Itaquerão, em São Paulo. Eu resgatei o áudio do presidente Lula para a gente conferir. Vamos ouvir? Esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. 18 horas. Mas claro que isso, impossível, não é mesmo, Karime? Vamos seguir acompanhando, porque a fala de Lula mais atrapalhou do que ajudou a pré-campanha de Guilherme Boulos, que está empatado tecnicamente com Ricardo Nunes no primeiro turno. Por isso essa preocupação. E para o presidente Lula, tirar Ricardo Nunes do jogo significa diminuir a força do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pode ser candidato a presidente da República em 2026, com a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, Karime, que eu acho que foi uma fala infeliz do presidente Lula, fruto da preocupação dele com o futuro. Mas esse assunto está sendo tratado com muito cuidado, Karime, porque o MDB faz parte da base do governo Lula. Tudo isso pode respingar em Brasília. O MDB quer cobrar pela falta cometida, mas não pretende rivalizar com o governo a essa altura do campeonato. Karime, Cid. Pois é, Cadu, olha, são 6h37 agora, né? Falando aí em presidente Lula, o governo federal autorizou o empenho de 14 bilhões de reais em emendas parlamentares, valor que é 3 vezes maior em relação às eleições municipais de 2020. O governo abriu a torneira, Cadu, é isso mesmo? Isso mesmo, Cid. Abriu-se a porteira das emendas parlamentares e o motivo, claro, são as eleições municipais. Essa semana, a Secretaria de Relações Institucionais autorizou o empenho de 14 bilhões de reais. Esse volume, como você disse, é 3 vezes maior se compararmos com 2020, que também foi um ano de eleições municipais. Empenho, Cid, é a primeira fase do processo orçamentário. É quando o governo federal acolhe a indicação do parlamentar e dá o ok para liberar o dinheiro, só que não agora. É preciso passar por outras fases burocráticas. Ou seja, Cid, a emenda vai entrar na fila de pagamento com a certeza de que vai ser paga até o dia 30 de junho, que é o prazo
legal para evitar problemas com a legislação eleitoral. Importante a gente frisar, Cid, que no mês passado o governo Lula pagou praticamente todas as emendas de saúde do ano passado. Para conter a crise, que envolve a ministra Nícia Trindade, o governo federal abriu a torneira e transferiu para a conta das prefeituras, para os hospitais, para as santas casas, os recursos indicados pelos parlamentares para a saúde pública. E agora o governo faz esse novo aceno, empenhando em massa milhares de emendas que somam aí esse valor de 14 bilhões de reais. Tá pra ti? Cid e Karime, volto com vocês. É muito dinheiro, não é? Cadu, e a gente tem as rapidinhas de hoje? Bora de rapidinhas, Karime e Cid. A gente volta a falar sobre o DPVAT, que pode voltar a ser obrigatório a partir do ano que vem. Um acordo entre lideranças políticas do Senado e o governo antecipou para o dia 7, terça-feira que vem, a votação do projeto de lei do DPVAT na Comissão de Constituição e Justiça. A gente falou anteriormente que seria no dia 9, mas foi antecipado para o dia 7. E com essa mudança, Karime e Cid, a votação no plenário fica ou também para o dia 7 ou no dia 8, quarta-feira, a depender, Karime, do clima político. Muitos senadores, entre eles o senador Plínio Valério, já se posicionaram contra o PL do DPVAT. Isso pode colocar em risco a votação no plenário. Por essa razão, o presidente do Senado está revendo o acordo que foi feito e tentando antecipar na CCJ o que já é acordo e para tentar ver o clima, tentar estabelecer um prazo, um lapso de tempo entre o que vai ser votado na CCJ e o que vai ser votado no plenário. As coisas podem mudar de um ponto a outro. Então, muita atenção nessa pauta que vai esquentar a partir da semana que vem. Volto com vocês, Karime e Cid. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Boa noite, querido. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. 18 horas. Entrevista do dia. E como falamos há pouco com o Cadu e com a Cíntia Blink também, temos inclusive comentado essa semana a respeito dessa polêmica, não é, Cid? Sobre o que pode ser caracterizado, campanha antecipada, o tal do banner, enfim, a fala do presidente Lula. Para entender melhor o assunto, vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Amazonas, Dr. Fued Neto. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Pode se aproximar um pouquinho mais do microfone, doutor. É um prazer estar aqui. Pronto, prazer é nosso. Muito obrigada. Então, a gente, como a gente está começando, esse caso do presidente Lula com o pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, nesse caso, os dois estão sendo alvo de ações. E é cabível, pode explicar, assim, juridicamente, se é cabível, se os dois vão ser alvo dessas ações, podem até ter prejuízos com isso? Primeiramente, é importante entendermos que nós estamos no período de pré-campanha, né? Certo. E a lei eleitoral, ela estabelece alguns atos que são permitidos durante a pré-campanha para os pré-candidatos. Está estabelecido no artigo 36A da Lei 9.504, que é a lei chamada Lei das Eleições. Então, lá permite participações em eventos como esse que estava acontecendo, participação em entrevistas, reuniões, congressos, seminários, desde que não haja pedido explícito de votos. É isso que a lei estabelece. Certo. E o que ocorreu nesse caso específico foi um pedido explícito de votos do presidente para o Boulos, em favor do Boulos. Sim. E como o Boulos, nesse caso, ele é o beneficiário do ato ilícito, mas quem cometeu o ato ilícito foi o presidente, os dois vão ser penalizados, muito provavelmente, pela Justiça Eleitoral. Penalizados, mas ele chega a, de repente, correr risco de não participar da disputa eleitoral? O candidato? Olha, a lei prevê nesses casos a hipótese de multa, né? Como já foi falado, de 5 a 25 mil reais ou o valor da propaganda eleitoral irregular, o que for maior. Mas, dependendo do ato ilícito praticado, se ele for plausível de causar um desequilíbrio no pleito eleitoral suficientemente, então pode ser entendido como uma hipótese de abuso de poder político e, nesse caso, ser objeto de uma ação de investigação judicial eleitoral e de cassação do registro de candidatura dele. Pode ser que aconteça, muito provavelmente vai acontecer essa ação, aí vai caber à Justiça Eleitoral julgar
ao juiz entender se é ou não. Se é ou não uma hipótese de preenchimento desses requisitos de abuso de poder político, isso. Doutor, tivemos um outro caso, né, que não deixa de ser um caso desses de pré-campanha bem característico. Aqui o caso do banner da Ponte do Rio Negro com o pré-candidato deputado federal Alberto Neto abraçado com Bolsonaro. A mensagem do banner é um convite para um evento do ex-presidente aqui em Manaus. Sabemos da infração de ter colocado o banner sem autorização prévia, mas não tinha nenhum pedido de voto no banner. Aí, nesse caso, teve alguma infração de campanha antecipada ou não? Olha, nesse caso é preciso se verificar quem foi o responsável pelo custeio desse material. Tá. Nesse caso pode ser tido até como o próprio partido. O PL pode ter custeado ou um movimento de apoiadores, de eleitores que tem a intenção de apoiar a vinda do ex-presidente da República para Manaus. E, como você bem disse, nesse caso não houve o pedido explícito de votos e nem tampouco uma menção à pretensa candidatura do capitão Alberto Neto, do pré-candidato. Então, podemos entender que existe uma ambiguidade aí. A pessoa que vê aquele banner, ela fica na dúvida. Eu vou para o evento do ex-presidente ou eu vou para a pré-candidatura do Alberto Neto? Então, é uma hipótese que ela levanta essa dúvida no eleitor, mas no meu entender e no entender da jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral, ela não se configura como uma propaganda eleitoral antecipada nesse caso. Tá, até porque não tinha nada escrito nesse sentido, era um convite para o evento. Mas agora, se for um material custeado pelo partido político, o partido político vai ter que prestar contas no exercício financeiro anual da prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Isso posteriormente, né? Posteriormente, exato. Entendi. O que a gente percebe, então, que a interpretação, doutor, da campanha antecipada vai depender muito também do juiz que está analisando o caso. Mas existem regrinhas claras, não é? Pode, como essa, de nenhum evento você antes da campanha mesmo, oficial, a gente está no período de pré-campanha, a gente sabe que ninguém pode pedir voto, nem pedir o apoio, mencionar essa frase. Além disso, quais são algumas regras assim muito notórias e básicas que não tem contestação? Foi estabelecido, na verdade, as regras acerca da pré-campanha a partir da reforma eleitoral de 2015. E desde então, os entendimentos da nossa jurisprudência ela vem avançando. E a partir das eleições de 2020, foi a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, ela estabeleceu que não se limita apenas ao pedido explícito de votos. Também pode ser configurado como propaganda eleitoral antecipada as chamadas magic words, que são as palavras mágicas em inglês. Ah, sim. A jurisprudência ela estabelece como magic words, traduzido para o português, palavras mágicas, como conto com seu apoio no dia 6 de outubro. Ele não está pedindo explicitamente votos, mas implicitamente ele tem aquele palavra pedido, apoio, exato, né? A palavra apoio. Ou não vote em fulano de tal. Ele não está pedindo voto para si, mas ele está praticando uma propaganda eleitoral negativa antecipada contra outro candidato. Diminuindo o outro candidato. Isso. Né? Então, tem algumas palavrinhas que a Justiça Eleitoral ela vem entendendo como propaganda eleitoral antecipada. E não só o vote em mim. Certo, óbvio, né? Isso. Ele vem ampliando essa interpretação para outras palavras que a cada caso concreto caberá à Justiça analisar se será o caso da hipótese de propaganda eleitoral antecipada ou não. Doutor, em casos de crimes eleitorais, a gente percebe que existe uma demora, uma morosidade para o julgamento das ações. A gente já viu o candidato ser eleito e depois de anos de mandato ser afastado, condenado por uma ação ainda da campanha eleitoral. Ou seja, essa demora, além de eleger uma pessoa que não deveria, ainda causa prejuízo com uma nova eleição. Isso é um erro do legislador? O que houve? Como é que você resolve essas questões? Olha, infelizmente existem diversas críticas, que umas cabíveis, outras não, à morosidade, né, do Poder Judiciário.
no nosso Brasil, não é exclusivo do Tribunal Superior Eleitoral, mas de diversos âmbitos dos tribunais, outros tribunais superiores também, tribunais regionais, devido ao alto volume de processos, né, alto volume de recursos. Tem alguns recursos protelatórios que são interpostos pelas partes somente para atrasar o julgamento. Isso às vezes é usado como uma estratégia de defesa, tá? Inclusive justamente para o seu cliente ficar mais tempo no cargo, né? E o recurso evitar de ser julgado quanto antes. Mas a Justiça Eleitoral, ela é uma das mais céleres, inclusive. Comparado com os outros tribunais, a Justiça Eleitoral, ela é uma das mais céleres, mais rápidas nos julgamentos dos recursos e das representações. Então, cabe ao legislador fazer estabelecer limites, né, para julgamentos, para respostas, ampliar as multas para os casos de recursos protelatórios que visem somente atrasar o julgamento. Eu acho que o legislador ele pode ser uma peça fundamental para ajudar na celeridade aí dos julgamentos dos processos. Desses casos, certo? Doutor, para finalizar, e o eleitor, né, o cidadão comum, o que ele pode fazer também para ajudar nessa fiscalização, para ajudar na justiça eleitoral, para ajudar na eleição e, de repente, fiscalizar? Ó, isso aqui é propaganda antecipada, isso aqui está errado. O que a gente pode fazer alguma coisa? Olha, eu entendo que a principal coisa a ser feita pelo eleitor é se informar, porque hoje, nos tempos da tecnologia, da internet, temos muita desinformação andando por aí e existem diversos entendimentos que isso faz o eleitor acabar sendo influenciado por fake news. Então, cabe ao eleitor ele se informar em canais confiáveis, procurar fontes de notícias confiáveis. E também, quando verificar algum cometimento de ato ilícito, ele pode fazer essa denúncia para o Ministério Público Eleitoral, que o Ministério Público Eleitoral ele é legítimo para interpor ações contra quem estiver praticando atos ilícitos no âmbito eleitoral. Então a informação é tudo, né? Isso, e nos canais, no site do Ministério Público tem lá os canais onde você pode fazer as denúncias. E o eleitor é peça fundamental aí na nossa democracia. Que ótimo. Muitíssimo obrigada, doutor, pela sua participação, esclarecendo um pouco a respeito desse assunto tão polêmico, não é, Cid? A gente pode chamar o senhor a qualquer instante, fique preparado. Tudo bem, tirar dúvidas. Obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor, pela sua participação hoje aqui conversando com a gente. Eu que agradeço. Conversamos com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Amazonas, doutor Fued Neto. 18 horas. E lançada hoje em Manaus a campanha Maio Amarelo em favor de um trânsito mais seguro. Até o fim do mês, várias ações educativas vão estar sendo realizadas, tanto para adultos quanto para crianças. A ideia é sensibilizar a todos de que o trânsito não é local de briga e nem de desrespeito, né? Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Se tem uma coisa que motoristas e pedestres vão ver muito nesse mês no trânsito de Manaus, são as ações educativas. Essas ações fazem parte da campanha Maio Amarelo, lançada nesta quinta-feira no Mirante Lúcia Almeida. A campanha, que acontece em todo o país, também inclui as rodovias. Em Manaus, em 2023, 66 pessoas morreram no trânsito da capital. É como se uma pessoa morresse a cada 2 dias, vítima de acidente de trânsito em Manaus, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A campanha Maio Amarelo na capital programou 31 ações para esse mês e inclui desde as empresas de ônibus, motociclistas, motoristas, pedestres e fiscalização de veículos. Nas empresas, as ações educativas serão realizadas com os motoristas. Com os motociclistas, a ação será em parceria com a empresa Motorhonda, que produz o meio de transporte desse público. E de acordo com o diretor-presidente do IMU, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, além dos adultos, as ações também incluem as crianças. Nós temos ações para as crianças em algumas escolas, nós temos ações na rua para a travessia de pedestres, nós temos ação com motociclistas, nós temos ação à noite para verificar a iluminação do veículo, de carreta, de veículo, de motocicleta. Então, nós temos 31 ações, as mais variadas possíveis, para que a gente possa ocupar todo o mês de maio nessa missão
missão que a gente tem de conscientização, de tentativa de que as pessoas se conscientizem e mudem suas atitudes. O nosso índice de acidentes só vai cair, só vai diminuir quando cada um tiver consciente de que precisa mudar suas atitudes, as atitudes agressivas no trânsito e dirigir de forma segura. O principal objetivo da campanha Maio Amarelo é reduzir o número de acidentes no trânsito, segundo o diretor-presidente do Instituto. O número de acidentes, ele só vai diminuir quando cada pessoa entender que ela é responsável por dirigir de forma segura. Então, o nosso tema desse ano é a paz no trânsito começa por você. Então, cada pessoa é responsável pela paz no trânsito. O que a gente quer com esse mês de maio é que as pessoas nos ajudem levando essa mensagem de paz no trânsito. Mas não adianta só falar de paz no trânsito e não mudar as atitudes. Você precisa falar de paz no trânsito, mas mudar suas atitudes agressivas no trânsito por uma atitude segura. Dirigir com segurança, dirigir de forma tranquila, para que a gente tenha ruas mais seguras. Em 2023, foram 59 acidentes de trânsito na capital, muitos deles por pura imprudência e falta de empatia no trânsito. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Cid, conta pra gente, Cid, ontem, tão esperado duelo aí do Flamengo contra o nosso Amazonas aqui. Acabou que o Flamengo, né, ganhou de 1-0, mas não levou, porque saiu vaiado pela torcida, não é? Agora, pro Amazonas foi uma perda com sabor de vitória, né? Exatamente. Foi aí isso é geral, né? Todo mundo deve estar pensando, quem é flamenguista deve estar pensando igual. Foi uma das piores atuações do ano do Flamengo. E venceu o Amazonas por 1-0, deixou o gramado, como você bem disse, sendo vaiado, sem criatividade. A apresentação rubro-negra só não ofuscou mesmo o retorno do Gabigol, que foi muito festejado durante o momento em que ele entrou em campo, aos 18 da etapa final, né? 18 do segundo tempo. E o Flamengo teve uma atuação pobre do início ao fim, enquanto o Amazonas, sério, cara, eu fiquei muito feliz, mostrou organização, sofreu muito pouco por isso, né? O gol da partida saiu no primeiro tempo, depois de uma bonita combinação entre Vinha e Bruno Henrique. Pedro cabeceou, fez o gol e correu pro abraço. Foram 12 finalizações do Flamengo contra apenas 4 do Amazonas. E pro atacante do Amazonas, o Sassá, essa derrota de ontem, né, por 1-0, deixa o time muito vivo na briga pela vaga das oitavas de final, e era isso que a gente queria. E olha, o MMA aqui do Amazonas conquistou um espaço para os octógonos internacionais. A atleta Juliane Pereira, de 31 anos, assinou contrato para compor o Invicta Fighting Championship, o maior evento exclusivo de lutas femininas do mundo. A Juliane ela vem subindo degraus aí dentro do MMA na transição da carreira amadora para profissional. E ainda como atleta amadora, ela conquistou um bicampeonato pan-americano e um campeonato mundial, colecionando um cartel de 15 vitórias e apenas 2 derrotas. Voltando para o futebol, depois da derrota aí para o Bragantino no último dia 20, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que iria promover mudanças no departamento de futebol. E começou com Rubens Gomes, que não é mais diretor de futebol do clube. Hoje o Rubão foi desligado do cargo. Em nota, o clube disse que agradece pelo trabalho e dedicação desde o início da gestão e lhe deseja sucesso nos seus próximos desafios. E a SAF do Botafogo foi acionada na justiça por dívidas com jogadores treinadores e empresários. Ao todo são 13 processos movidos por um escritório de advocacia que totalizam aí cerca de 20 milhões. E olha, o Botafogo realmente está, né, num momento bem difícil. E agora está enfrentando aí o Vitória, que eu não sei nem quanto é que está o placar. Lá no Newton Santos, no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, é o que tínhamos para hoje. Valeu, Cid Soares. 18 horas. Faltando alguns minutinhos para as 7 da noite, vamos falar, Cid, de Parintins? Agora. Olha aí, o repórter André Meirelles tem as últimas informações a respeito do festival deste ano, que dessa vez vai ser transmitido, aí vai ter transmissão da Globo e da Crítica, não é? André Meirelles, conta essa novidade pra gente. É isso mesmo, muito boa noite, Karime, Cid, ouvintes. Boa noite. Olha, isso aconteceu, essa situação aí na tarde de hoje, né? Uma reunião com a presença dos presidentes dos Bombais, né? Garantido e Caprichoso. Chegaram a um consenso.
chegaram a um consenso junto aí com os representantes da emissora carioca, né? A TV Globo, que agora vai ganhar essa transmissão aí do Festival Folclórico de Parintins, que acontece dia 28, 29 e 30 de junho. Também, né? Ela também vai retransmitir a Globo, a Rede Amazônica aqui e a Crítica. Isso, a Crítica vai continuar transmitindo como sempre transmite, com toda aquela cobertura, e a TV Globo vai transmitir as 3 noites do Festival de Parintins 2024 pelo Globoplay, plataforma de streaming do grupo, canal por assinatura Multishow, Globo Internacional e a Rede Amazônica, que é pelo canal aberto e para todos os estados da região norte. É isso. E é claro que os dois ficaram muito felizes. Qual a sua análise, Essa Cid? reunião foi aqui na sede do governo, né? Isso. A análise que eu faço é a seguinte, eu nunca fui a favor de um veículo de comunicação apenas ser o detentor de tudo, independente de quem fosse, ou Rede Amazônica, ou a Crítica, ou qualquer um. Eu acho que tem que ser muito bem distribuído isso, mostrar o festival da melhor forma para o mundo inteiro. O maior número de pessoas. Lógico, eu acho que cultura não se vende, mas se apresenta. Então a gente tem que ter todos os canais à disposição e cada um faturar do seu jeito, né? Claro. E no fim das contas, a cultura ganha. O nosso festival aqui é que ganha essa vitrine maravilhosa, não é? Mas eu sempre respeito muito todos os veículos de comunicação, de Sem qualquer dúvida. forma. Obrigada, André, pelas informações. Até amanhã. 18 horas. Faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Karime. Editorial 18 horas. Os parlamentares do Amazonas devem ficar atentos para a situação dos ribeirinhos na reforma tributária. É que o projeto prevê o chamado cashback, a devolução de parte dos impostos das compras para as famílias de baixa renda. A devolução é feita com base na nota fiscal, mas grande parte do comércio dos beiradões não trabalha com nota. E a proposta é que nessas regiões a devolução dos impostos seja com base em estimativa de impostos. Foi o que informou o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Rappi, a coluna da jornalista Miriam Leitão, do Globo. Provar essa parte do projeto da reforma é tão importante para o povo do interior quanto a própria Zona Franca para Manaus. Ou a maior parte dos ribeirinhos de baixa renda perderá um dos maiores benefícios populares da reforma tributária. A ideia do cashback é promover justiça fiscal. E o povo do interior do Amazonas não pode ficar de fora. 18 horas. 7 em ponto, agradecendo a sua companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.